Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje vamos falar sobre o julgamento dos salvos depois da morte. Vamos falar sobre os juízos, de Deus, o tribunal de Cristo. E para tanto vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de 1 aos Coríntios, amados irmãos. 1 aos Coríntios, no capítulo de número 5, 5, e o versículo de número 2 aos Coríntios, perdão, irmãos, 2 aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 10. Esse é o texto sagrado que nós vamos ler nessa santa ceia maravilhosa. Deus abençoe a todo o povo de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero compartilhar, mas não está saindo não aqui. Glória a Deus. Os nossos ouvintes vão compartilhar aí para poder essa live e essa mensagem chegar aos corações de mais pessoas, não é verdade? Amém? Vamos lá então, 2 aos Coríntios, no capítulo 5, verso de número 10. Glória a Deus. Todos acharam, irmão, o texto sagrado? Glória a Jesus. Jesus está aqui, está ou não está, irmãos? Pronto, já achei aqui. Vamos lá então. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Todos já acharam, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um, receba segundo o que tiver feito, por meio deste corpo, ou o bem ou o mal. Amém? Diga, porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou do bem ou do mal. Aqui o apóstolo Paulo está falando com a igreja, não está falando com pessoas ímpias ou pessoas que se perderam. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, fala conosco através da tua santa palavra. Pode sentar, queridos e amados irmãos, e as palmas bem forte para Jesus, bem alegre. Dai glória a Deus. Aleluia. Irmãos queridos, eu quero falar um tema muito profundo, e difícil até de pregar, mas é importante que os irmãos não conversem, que os irmãos atentem para compreender o que Deus quer trazer para nós nessa noite de Santa Ceia. A gente, quando vê uma pessoa morrer, partir, enfim, a gente percebe que existe muitas pessoas que elas têm dificuldade em lidar com a morte. E muitos não aceitam a morte. Não aceitam de forma alguma. Outras pessoas têm medo da morte. Mas nós temos que entender que existe vida após morte. Que a morte não é o fim das coisas. A palavra morte significa separação. Então apenas vai haver uma separação. Você sai desse lugar e vai para outro lugar. O grande problema é que existe muita confusão teológica com relação a esse tema, morte. Existem muitas teologias que ensinam de uma forma equivocada que aqueles que morrem, eles estão dormindo, que estão em um estado de inconsciência e que vão só acordar no dia da ressurreição. A Bíblia mostra, na passagem do rico e Lázaro, um fato que aconteceu. Aquela passagem do rico e do Lázaro não é uma parábola. Parábola, ela é uma alegoria. Parábola não usa nome de pessoas. E esse trecho, essa passagem do rico e do Lázaro, ali o Senhor usa nomes. É um fato que aconteceu. Lázaro realmente existiu, aquele mendigo, e o rico também existiu. E tanto Lázaro como o rico, eles estavam conscientes depois da morte física.
E segundo a Bíblia, eles lembravam do que acontecia. Por exemplo, o rico lembrou dos seus irmãos aqui na terra. Ele até queria que alguém ressuscitasse daquele lugar de sofrimento, que era o Hades, né? Para pregar aos irmãos que estavam vivos. Então a pessoa pós-morte, ela está consciente. Inclusive ele foi julgado também e o outro foi consolado. Agora, essa ideia de dormir, ela não está relacionada com o corpo espiritual. Quando a Bíblia fala que a pessoa dorme, ela está relacionada com o corpo inerte, aquele corpo que vai ser sepultado, porque nós somos corpo físico e corpo espiritual. Na verdade, nós somos trino, corpo, alma e espírito. Vocês estão entendendo ou não? Quem entendeu, diga graças a Deus. Então, veja bem, irmãos, as pessoas salvas, quando morrem, a Bíblia diz que elas estão dormindo. Por exemplo, aquele outro Lázaro que morreu e que Jesus o ressuscitou no 4º dia. Jesus disse: eu vou despertá-lo desse sono. Jesus estava se referindo ao corpo de Lázaro. Por quê? Porque quando Jesus chegou, todos estavam desesperados, contemplando aquele corpo, né, que estava morto. Então Jesus veio ressuscitar o corpo. Quando se fala em ressurreição, não significa ressuscitar a alma. A ressurreição não é para a alma nem para o espírito, a ressurreição é para o corpo que vai ser ressuscitado. Então, quando a Bíblia trata da morte do crente, ela sempre fala que ele dorme, porque o salvo não morre, o salvo dorme. Quando a Bíblia trata da morte do ímpio, aí fala que ele morreu. Por quê? Porque a palavra morte, ela tem ela é ligada à separação, principalmente separação de Deus, morte espiritual. Pessoa que morreu sem Deus, ela morreu para Deus. Então é uma morte espiritual. Agora, o cristão que morre fisicamente, ele não está morto, ele passa da morte para a vida, então ele dorme. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Alô, vocês estão aí? Todavia, todas as pessoas que partiram, tanto salvos como perdidos, todas elas vão ressuscitar um dia. Todas elas vão ressuscitar. Tanto os salvos vão ressuscitar, como também os perdidos vão ressuscitar. Eles vão receber novamente os seus corpos que estão na sepultura, os seus corpos que ficaram aqui, que se tornaram ao pó. Amém? E a palavra de Deus nos orienta lá em Daniel capítulo 12 e o versículo 2, ali diz assim: e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Isso fala com o corpo. Veja bem, e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, os salvos, e outros vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno. Como assim, missionário? Eles vão ressuscitar para algum juízo, para algum tribunal. Os salvos irão para um tribunal e os perdidos também vão ressuscitar, vão receber o seu corpo. O corpo será ligado ao homem espiritual e vão aparecer também em alguns julgamentos. Vocês estão me entendendo? Lá em João capítulo 5, versículo 28 e 29, pode colocar no telão ali. Jesus fala a mesma coisa que Daniel falou: olha, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Olha o versículo 29, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Amém? Então todo o corpo vai ressuscitar. Os salvos vão ressuscitar para o julgamento, o tribunal de Cristo, e os ímpios, os perdidos, vão ressuscitar para passar para o juízo final. Alô? Então tanto os salvos vão ser julgados, como os perdidos também serão julgados. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? A morte física não é estado final, porque a Bíblia fala que todos vão ressuscitar. Então a ressurreição significa o que, missionário? É a união do homem espiritual com o homem físico.
Uma pessoa que morre, salva, o seu espírito, o seu homem espiritual, está no lugar que nós chamamos de paraíso. Está lá aguardando a ressurreição. Para que ela ande no céu, para que ela vá nas ruas de ouros, na Nova Jerusalém, ela não pode andar em espírito. O céu não é um centro espírita. Ela precisa de um corpo, porque nós temos que ser completo. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós vamos precisar desse corpo. Então a ressurreição, que será um dia do arrebatamento, Paulo diz, que aqueles que dormem ressuscitarão, e os que ficarem vivos vão ser transformados vivos. Nosso corpo vai ser transformado vivo. Aqueles que morreram, o corpo deles vão sair da sepultura e vão ser transformados em corpo incorruptível. Amém? Vão se ligar ao homem espiritual e vão estar no tribunal de Cristo, para depois entrar nos lugares celestiais. E os perdidos, que também estão em espírito, no Hades, eles também irão ressuscitar. A Bíblia diz que o inferno dará os mortos que nele havia. Eles vão receber o seu corpo também. Vai ser um corpo, eu não sei que tipo de corpo que os ímpios vão receber. Os salvos, a Bíblia fala que será incorruptível, cheio de glória. O corpo do ímpio não será glorificado, mas ele vai ter que se unir o corpo e o espírito do ímpio para estarem no juízo final, e do juízo final irem para o fogo eterno. Vocês entenderam ou não? Quem entendeu, então glória a Deus aí. Então os salvos vão ressuscitar e irão para um julgamento chamado Tribunal de Cristo. Então, se você morrer, você vai ressuscitar para o tribunal. Então aqui em 2 Coríntios 5,10 que nós lemos, porque todos nós devemos comparecer, mesmo que somos salvos, devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Mas missionário, se eu sou salvo, eu vou ser julgado pelo mal? Sim, mas não é esse mal aqui, não é maldade que levou à perdição. Esse mal significa crentes preguiçosos, crentes que trataram a obra de Deus relaxadamente. Eles fizeram algum mal através do corpo que não glorificou ao Senhor Jesus dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Amém? Então, você tem que entender que a salvação, ela é de graça. A salvação, você não precisa de obras, por exemplo, porque a salvação, quem pagou foi Jesus Cristo. Então entenda isso, a salvação é de graça, mas como você vai viver na vida eterna, aí não é de graça, vai depender de como você agiu aqui na terra, as suas obras aqui na terra, vai depender de tudo que você fez aqui na terra. Então esse julgamento não será para quem será salvo ou para quem vai ser perdido, não, porque o tribunal de Cristo já é para os salvos, todos serão salvos, todos ali vão estar salvos. Então esse julgamento é para prestarmos conta do que fizemos pós-salvação, o que você tem feito para Deus depois que conheceu a salvação. É aí que Deus vai julgar as suas obras. Vocês estão entendendo? As nossas obras, as nossas palavras, o nosso trabalho na obra, a nossa motivação, a nossa dedicação. Para quê? Para receber recompensas e galardões. Para receber recompensas e galardões. Muitos acham que no céu haverá um regime socialista, que todo mundo vai ter a mesma coisa. Não, irmãos. Deus não trabalha com regime comunista e socialista. A Bíblia diz que haverá níveis de glória que serão distintas. Nesse tribunal de Cristo, muitos receberão recompensas, muitos receberão galardões diferenciados, muitos receberão um corpo mais glorificado do que o outro, porque Deus é justo. O Senhor não vai dar a mesma glória para aquele que sofreu, que morreu, que lutou, para um crente que só vinha aos domingos na igreja, mas não fazia nada para o reino.
Não, o Senhor vai ser justo. Amém? Aquele que tem será dado, e aquele que não tem, até o que parece ter, lhe será tirado nesse dia do julgamento. Amém, meus irmãos? Então, os salvos do passado entendiam essa realidade. A Bíblia diz que Moisés rejeitou as riquezas do Egito e escolheu ser maltratado com o povo de Deus, porque ele olhava uma melhor recompensa, como vendo o invisível. Ele estava de olho numa recompensa celestial. Você não pode só lutar para a tua salvação, você tem que lutar pelas recompensas também, meus amados irmãos. A Bíblia fala que tem crentes do passado que eles lutaram para alcançar uma melhor ressurreição. Eles já estavam salvos, mas eles lutavam para não apenas ser salvos, eles queriam uma melhor ressurreição, eles queriam galardões. Abra lá em Hebreus capítulo 11, verso 35, olha o que Deus diz aqui, ó. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados e não aceitaram seu livramento. Por quê? Para alcançarem uma melhor ressurreição. Eles estavam de olho numa ressurreição superior. Eles entendiam que mesmo salvos seriam julgados pelas suas obras e, dependente delas, receberiam galardão. É por isso que os crentes do passado, eles glorificavam a Deus quando eram queimados na fogueira, quando eram comidos por leões, porque eles sabiam que aqueles que não negavam o nome de Jesus e davam a sua vida pela fé, pelo Evangelho, o galardão seria maior. Eles entendiam essa realidade. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, porque grande é a sua recompensa, grande é o vosso galardão nos céus. Quem quer um galardão grande, uma recompensa maior, uma glória maior no céu? Levante as suas mãos. Procure ser fiel. Jamais negue o nome de Jesus para ter uma recompensa, porque nós vamos estar nesse tribunal e Deus vai julgar as nossas obras. Deus vai julgar tudo aquilo que fizemos na casa do Senhor, e vamos receber recompensas, irmãos. Recompensa lá em Apocalipse 22:12: eis que sendo venho, e nas minhas mãos está a recompensa, e darei a cada um segundo as suas obras, diz a palavra. Quem vai estar julgando no tribunal de Cristo é o Senhor Jesus. Ele vai julgar tudo o que nós fizemos, as nossas orações, os nossos votos, os nossos propósitos, a nossa fidelidade, o nosso trabalhar na obra de Deus, irmãos. Quem quer recompensa? Quem quer galardão aí? Levante as suas mãos. Missionário, o que será essa recompensa? A Bíblia diz assim sobre a recompensa. A Bíblia diz o seguinte: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ainda ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Imagine o que é, irmãos. Se você já viu uma glória terrena, algo precioso, não se compara ao que Deus tem para nós. Amém? Então você tem que trabalhar na obra de Deus, estar na igreja e lutar por galardões, por recompensa. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15:40. Veja que interessante aqui, que versículo maravilhoso, que nos dá uma ideia de que tipo de corpo que você vai ter no céu. Vamos lá, 1 Coríntios 15:40. 1 Coríntios 15:40, acompanhe. Olha só o que diz aqui Paulo, olha que revelação. Há corpos celestes e corpos terrestres. Então existem corpos celestiais. Os anjos, por exemplo, têm corpo celestial, e nós, por enquanto, temos corpos terrenos. Mas uma é a glória do celeste e outra é a glória do terrestre. Qual é a glória do terrestre aqui? É posição. Quando nós somos glorificados, quando você é promovido, quando você é reconhecido, é
A glória do terreno é quando você chega a uma posição, você chega à presidência, não é verdade? Quando a pessoa recebe um Oscar, é a glória do corpo terrestre. Promoção aqui, você está entendendo? Essa é a glória terrestre, mas existe a glória do corpo celeste. No tribunal de Cristo, pessoas serão promovidas. Você não entendeu? No tribunal de Cristo, pessoas serão glorificadas, receberão posições. Você pensa, irmão, que quando você for salvo, você vai ficar com uma roupinha branca e umas palmas nas mãos só cantando o resto da sua vida? Você pensa que o céu é isso? Você não, nós vamos trabalhar e trabalhar muito. Vamos trabalhar muito para o reino, irmãos. A Bíblia diz que muitos dominarão 10 cidades, outros 100 cidades. Muitos receberão poder, muitos serão mandados no céu e outros vão mandar. O que você vai ser lá no céu? Alô? O que você vai ser lá no céu, irmãos? Olha só o versículo 41. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Uma brilha mais, outra brilha menos. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Assim também vai ser a ressurreição, irmãos. Semeia-se no corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. O que você semear com esse corpo corrupto, que o nosso corpo ele é corrupto, ele vai se desfazer, ele vai envelhecer, ele não é incorruptível, ele envelhece. O que você fazer para Deus através desse corpo vai refletir na glória que você vai receber no céu, igreja. Amém, meus irmãos? Não existe um regime socialista que todos serão iguais. Não. Amém? Muitos vão receber posições. Existe, segundo alguns estudiosos, existe de 7 céus, 10 céus. Você vai ter privilégio de estar em lugares que muitos não vão poder estar. O céu é lugar de privilégios. Então os crentes do passado sabiam disso. Os crentes do passado viviam com o pé na terra, mas com a cabeça na eternidade. Eles estavam com a cabeça na eternidade. O que é que eu vou ser lá? Eu não quero ser um zero à esquerda. Vamos fazer a linguagem aqui terrena. Eu quero ser alguém. Eu quero estar mais perto de Deus. Eu quero ter um corpo glorioso. Eu quero, aleluia, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Vocês entenderam mais ou menos, irmãos? Agora existe, claro, aqueles crentes com aquela falsa humildade, né? Uma hipocrisia tremenda. Eu quero apenas ser salvo. Ser salvo já está bom demais. Não precisa de recompensa não. Eu alcançando a salvação, a Bíblia fala, Jesus diz que muitos serão grandes no reino de Deus, dos céus, e outros serão pequenos no reino dos céus. Amém? Aqui você tem que ser pequeno para você ser grande lá. Quem quer ser grande aqui, vai ser pequeno lá. Quem quer ser pequeno aqui, será grande lá, diz a palavra. Mas nós temos que parar com essa falsa humildade. Só a salvação está bom. Mas isso é falsa humildade, porque aqui na terra ele não quer ser um simples crente. Aqui na terra ele não quer ser um simples crente, como ele fala que quer ter apenas uma simples salvação. Às vezes essas pessoas que dizem que a salvação está bom, muitas vezes aqui na terra busca reconhecimento, briga por cargos, briga por oportunidades, quer que a igreja o valorize. Essa gente que briga por poder, que quer aparecer, é que vem com essa falsa humildade. Uma salvaçãozinha está bom. Que nada, irmão. Deixa de ser hipócrita. Você tem que lutar por galardão. Para de alisar banco de igreja. Vamos fazer algo para Jesus. Não enterres teus talentos. Vamos ganhar alma para o reino de Deus, irmãos. Amém? Eis que cedo venho. Eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, diz a palavra. Quem tem será dado, e o que não tem, até o que parece ter lhe será tirado.
Não importa a tua posição aqui, até o que parece ter será tirado. Mas eu era pastor lá no céu, na terra, mas eu era dirigente lá na terra, eu tinha um ministério forte lá na terra, mas se não glorificou o nome de Jesus, até o que parece ter lhe será tirado no dia do juízo. Agora aquele, por pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei, diz a palavra. Deus vai nos julgar, amém? E nesse tribunal de Cristo vai haver lágrimas, pessoas vão chorar, pessoas receberão repreensão do Senhor. Diz uma passagem lá em Lucas, que o Senhor vai repreender alguém nas bodas, no tribunal de Cristo, mesmo sendo salvos. Vocês estão entendendo? Lá em Romanos 2,16 diz que Deus vai julgar os segredos dos homens, através desse evangelho. Os desígnios dos corações, aquilo que está escondido em nosso coração, tudo vai ser revelado nesse dia. Mesmo que você é salvo, mas no julgamento vai aparecer um telão, toda a sua vida vai passar diante dos seus olhos. Não é só os perdidos, os salvos também. No tribunal de Cristo, a sua vida vai passar diante dos seus olhos. Então haverá muitas lágrimas, muitas fortalezas mentais vão cair, a ignorância espiritual vai cair. Muitas coisas serão mostradas nesse tribunal. Muitos crentes salvam, às vezes eles são salvos, mas eles têm uma fé cega, uma fé ignorante. A gente percebe que tem pessoas salvas, mas a atitude dessas pessoas mostra uma fortaleza mental da ignorância espiritual. Igreja não se mistura com política e mete o pau e critica. De repente vai ver Deus exaltando aquele que ele promoveu naquele departamento político, Deus usando ele lá na prefeitura, e ele vai olhar e o Senhor vai arrancar toda a soberba dos corações das pessoas, toda a fortaleza mental. Amém? Há muitos crentes que têm fortaleza mental, irmãos, que têm algo pré-definido e não muda e não dá lugar ao Espírito Santo. Se formaram de uma forma errônea, vão precisar passar por esse julgamento, para que haja uma restauração. Então ali vai haver muito perdão, muitas lágrimas. É ali que a Bíblia diz que Deus vai enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. Deus vai tirar tudo dos nossos olhos. Vai haver. Antes de você entrar no reino dos céus, você vai ter que passar por esse tribunal, para que haja uma restauração completa, irmãos, desse julgamento. Julgamento não é para perdição, mas é para recompensa, galardões. Vocês estão aí? Amém? Agora é interessante o que Paulo revela aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Eu queria que todo mundo acompanhasse esse texto, você vai entender melhor o que Deus está dizendo aqui. 1 Coríntios 3, versículo 8 ao 15. Olha só, porque muitos vão entrar no céu, mas sem nenhum galardão, só salvo mesmo. Porque Deus vai testar as nossas obras. 1 Coríntios capítulo 3, verso 8, aqui fala daqueles que fazem a obra. O verso 8 diz assim, irmãos, olha: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Amém? Ou seja, um pastor e um evangelista, ninguém é melhor que o outro. Um diácono, uma obreira não é melhor que uma cooperadora, eles são um. Só que conforme o seu trabalho, conforme o seu esforço na obra, a sua dedicação, é que o galardão será diferenciado segundo o trabalho, as suas obras aqui na terra. Vocês estão me entendendo? Alô? Vocês estão aí, irmãos? Ninguém é melhor do que ninguém. Se você canta, se você prega, se você toca, se você vai à igreja, se você faz programa na rádio, se você ora, se você faz visita, ninguém é melhor do que ninguém aqui. Quem rega, quem planta é um, mas lá no tribunal, os galardões serão diferentes, porque Deus vai julgar segundo o seu trabalho na obra, o seu esforço no reino de Deus.
Versículo 9: porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, nenhuma obra pode ser realizada se não for para glorificar o nome de Jesus. Olha o versículo 12: e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, que representa o seu trabalho, a sua obra, preste atenção, versículo 12: e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Olha só que o Senhor compara as nossas obras com 6 materiais diferentes. Nossa obra pode ser ouro, pode ser prata, pode ser pedras preciosas, pode ser madeira, pode ser feno ou pode ser palha. Versículo 13: a obra de cada um se manifestará nesse dia do juízo. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, se a obra permanecer, receberá galardão. O Senhor vai julgar você e vai analisar que a sua obra vai permanecer para a vida eterna, tu recebe galardão. Se a obra que Deus vai levar, todas as suas obras, tudo que você fez, Ele vai analisar. Versículo 14, olha só que interessante, versículo 13 ainda, versículo 13, olha só: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, que vai ser provado pelo fogo do Espírito, sofrerá destruição, detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Quer dizer, a obra deles foi queimada, desapareceu, mas ainda vai ser salvo, sem galardão nenhum. Vocês estão entendendo? Vocês pegaram ou não? Então, o fogo de Deus vai provar as nossas obras para ver se nós merecemos recompensa. Eu só sei que as obras como madeira, feno e palha, quando passa pelo fogo, não sobra nada. Então, que tipo de obras é a sua? É madeira? É feno? É palha? Ou é pedra preciosa? Ou é prata? Ou é ouro? O ouro, quanto mais fogo, mais brilha. Agora, a madeira, o feno, quando vem o fogo, não sobra nada. Sabe o que você fez? Vai desaparecer tudo no dia do juízo? Porque as nossas obras são comparadas com esses 6 materiais. O fogo da presença de Deus é que vai provar cada um do nosso trabalho aqui na terra. Se a obra for consumida pelo fogo, não vai sobrar nada. Então ele apenas vai ser salvo, mas sem galardão nenhum, sem privilégio nenhum. No céu haverá privilégios. Para quê? Para aqueles que nunca caíram. Tem gente que vai ser salvo, mas uma vez caiu, uma vez escandalizou, uma vez pecou, aprontou, recebeu perdão. E aqueles que resistiram à tentação e nunca caíram, claro que o privilégio vai ser maior do que aqueles que se deixaram vencer pela tentação. Vocês estão entendendo? Então o céu haverá privilégios para aqueles que nunca caíram, para aqueles que venceram as tentações, para aqueles que suportaram as provações, para aqueles que foram leais à obra de Deus, para aqueles que foram fiéis aos princípios. Ou seja, eles apenas não chegaram lá no céu, mas serão coroados pelo Senhor, irmãos. Haverá coroa, haverá galardão, haverá recompensa, haverá privilégios. Então vale a pena suportar as lutas, vale a pena suportar a perseguição no local do seu trabalho, vale a pena dizer não ao pecado, irmãos. Vale a pena trabalhar na obra de Deus, mesmo se alguém não te reconheça, porque
Porque você está aqui não para ser reconhecido, você está aqui para servir, mas vale a pena servir, tudo isso vai acrescentar. Tudo isso vai acrescentar, irmãos. Tem pessoas dentro da igreja que não fazem a obra de Deus. A obra deles é palha, é fogo de palha, é só barulho. Porque eles têm até capacidade, mas às vezes não fazem porque estão atrás de reconhecimento. Se eu não for reconhecido, eu não vou fazer a obra, eu não vou ajudar. Irmão, lugar de reconhecimento não é na igreja, é no ML. Aqui não é para você ser reconhecido, aqui é para você servir a Deus, trabalhar para o reino de Deus. Alô, vocês estão aí? Dão glória a Deus. Então veja bem, o ouro, quanto mais fogo, mais brilha. São obras que foram feitas exclusivamente para a glória de Deus, irmãos. As pessoas trabalham não para a glória de si mesmo, essas pessoas trabalham para a glória de Deus. Isso é ouro. Tudo o que fizeram foi para glorificar a Deus e não para glorificar a si mesmo. Tem pessoas que até trabalham para Deus, mas não para glorificar ao Senhor. No fundo é para glorificar a si mesmo, para receber louvor das pessoas. Porque Deus não vai julgar só aquilo que você fez, Deus vai julgar também a sua intenção. Deus vai julgar as nossas motivações do coração. O que vale não é aquilo que você fez, mas o porquê que você fez. Qual foi a sua motivação? Não é pecado sonhar na obra, não é pecado ser alguém na obra, mas vai depender da sua motivação. Duas pessoas sonharam lá na prisão com José, um copeiro e um padeiro. Todos dois sonharam, mas o sonho do padeiro levou à morte, e o sonho do copeiro levou à vida. Porque o sonho do copeiro era servir, ele queria servir ao rei. E o sonho do padeiro levou à morte, porque ele queria ser exclusivo, ele queria reconhecimento. Era um sonho interesseiro, um sonho, ele queria ser bajulado, por isso que ele morreu. Então não é pecado você sonhar, não é pecado você trabalhar na obra de Deus, mas Deus vai saber qual é a sua intenção, a sua motivação. Por que você canta? Por que você prega? Por que você toca? Por que você quer ser um obreiro? Por que você quer ser uma obreira? Por que você quer trabalhar nesse departamento? Por que você quer entrar na política? Qual é a sua motivação? Deus vai julgar as nossas intenções. O que você fez para a glória de Deus? Sabe o que você está fazendo realmente é para a glória do Senhor? Será que você trabalha na mocidade, no ciclo de oração? Você trabalha para se aparecer ou para que o nome do Senhor apareça na sua vida? Por que Jesus disse que João Batista seria o maior no reino dos céus? Porque João não fazia nada para glorificar a ele mesmo. Quando Jesus apareceu, ele mesmo disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu vou desaparecer, mas Jesus vai ser glorificado na minha vida. Aleluia! Quem quer ser grande no reino de Deus, levante as suas mãos. Quem quer ser grande lá, levante as suas mãos. Faça tudo para a glória de Deus, irmãos. Não para a sua glória. Porque muitos trabalham para o Senhor, mas buscam glória para si. Muitos fazem as coisas certas, mas com as motivações erradas. Muitos fazem as coisas certas, mas a intenção é errada. Estou fazendo a obra, por que Deus não me abençoa? Porque Deus conhece o seu coração. O homem julga a aparência, mas Deus conhece o coração das pessoas, irmãos. Muitos dentro da igreja, tudo o que fazem é só para serem vistos. Não é por amor. As obras por amor serão recompensadas. Tem gente que começa uma coisa e termina. É palha. Deus vai dizer, a palha é fogo de palha, é só barulho. Entende bem, tem capacidade, mas só faz barulho e depois pula fora. Obras de palha, por quê? Não tem duração. A obra tem que permanecer. O fogo vai provar, se o trabalho permanecer, vai receber galardão. Se é fogo de palha, o fogo queima, é só barulho. Muitos dizem assim, irmãos:
fazem alguma coisa, mas não é para glorificar a Jesus, querem aplausos, querem reconhecimento, querem ser lembrados. Tem gente que, se o pastor não fala o nome dessa pessoa na igreja, ela some, o pastor tem que fazer visita por conta disso. Ninguém falou o meu nome, ninguém falou do meu aniversário. Irmão, tem gente que quer glória para si, quer. Irmãos queridos, nós somos chamados não para viver num pedestal, nós somos chamados para servir, não para ser servido, amados irmãos. Meu irmão, não se preocupe com reconhecimento aqui terreno, se preocupe no que você está acumulando lá no céu. Acumule galardão no céu, irmão, acumule recompensa no céu. O corpo seu vai ser diferente, vai ter mais glória. A glória do sol é uma, a glória da lua é outra. Tem estrelas que brilham mais do que outra. Brilhe aqui na terra com sinceridade, para você brilhar no reino dos céus, igreja. Olha só que Jesus diz aqui em São Mateus capítulo 6, verso 2. Jesus dizendo aqui, para nós entendermos isso, Mateus 6, 2: quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus está ensinando aqui um princípio. Jesus está ensinando que não basta uma atitude bonita. Qual é a motivação dessa atitude? Vocês pegaram ou não? Nós temos que ajudar os necessitados. Mas qual é a sua intenção que você está ajudando? É para mostrar que você é uma pessoa caridosa? Você está entendendo? É para que os homens te elogiem. Tem muita gente hoje. Judas era assim. Judas dizia assim: vamos pegar o perfume dessa mulher e dar aos pobres, porque ele queria ser reconhecido como uma pessoa que se preocupa com os pobres. Mas Deus conhecia o coração dele, ele nunca se preocupou com os pobres. Tem gente que usa os pobres para criticar outras pessoas. Deus conhece a motivação do coração. Vocês estão entendendo, irmãos? Muitos, a sua motivação para trabalhar na obra é sempre em busca de aplausos e reconhecimentos. Muitos cantam, tocam, pregam, fazem algo, mas a intenção é glória para si mesmo, é busca de promoção e títulos. Acabou até o glória a Deus agora. Aqui no versículo 15 diz que as obras foram queimadas. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá destruição, mas o tal será salvo. Ele vai ser salvo, mas as suas obras não serão reconhecidas. Como por exemplo, ele está dentro da sua casa, e a sua casa pega fogo, e ele consegue se salvar do fogo, mas ele não consegue salvar nada daquilo que ele construiu. Só ele que foi salvo. Tudo que tinha dentro, tudo que ele construiu se perdeu com o fogo. Tudo que você construía aqui na terra, o seu trabalho, as suas orações, o seu dízimo, os seus votos, tudo que você faz, se não for para a glória de Deus, for para a tua glória, você já recebeu bajulação aqui na terra. Lá no céu vai ser queimada. Você não vai ter privilégio. Vocês estão aí, dão glória a Deus, irmãos. Todo o seu esforço será em vão. Por quê? Porque a pessoa não fez com paixão, a pessoa fez com interesse. Tudo que fez foi por sua vaidade pessoal. Entendeu? Nós temos que ser ouro, irmãos. Obras, pedras preciosas. O que é pedras preciosas, missionário? São os dons, são os talentos que Deus nos deu. Obras que foram feitas pela fé e não por convicções humanas. Isso são pedras preciosas. Os dons que Deus nos deu. Você está usando os dons que Deus te deu? Muitos creram no sobrenatural de Deus, curaram muita gente em nome do Senhor Jesus, libertaram muita gente em nome de Jesus, expulsaram demônios, fizeram extremos sacrifícios em jejum, passaram as noites orando para ajudar e salvar pessoas. Mas se é em nome de Jesus, essa pessoa terá galardão. Mas se o nome da pessoa apareceu primeiro do que Jesus, então a pessoa perderá o galardão. Amém? Tem gente que usa os dons para se promover. Tem gente que usa os dons para se promover, não é para ganhar alma não, irmãos. Tem gente que usa os dons para ganhar dinheiro. Tem gente que usa os talentos de Deus para outros objetivos.
para achar que é o melhor. Eu canto mais, eu prego mais, eu sou mais usado. Ele tem os talentos, mas ele usa os talentos como competição. Perderá o seu galardão. Já buscou reconhecimento, privilégios aqui na terra, mas aqueles que fazem tudo por amor, por paixão, aqueles que não buscam a glória humana, mas a glória de Deus, esses receberão glória lá no céu, irmãos. Amém? Alô, vocês estão aí? Dão glória a Deus. Por que você prepara uma mensagem? Para mostrar que você prega melhor que os outros? Para dizer, não, aquele cara que pregou lá não virou, eu vou virar, eu vou mostrar que eu sou o tal. Essa a tua motivação, filho? Que motivação? Isso é prata. Alô? Esses dias chegou um jovem dizendo, missionário, eu estou sendo usado igual o Senhor, missionário. Eu falei, que bom, filho. Missionário, eu orei por uma pessoa endemoniada, o demônio saiu. Orei por anestesia, e a pessoa foi anestesiada, e falou que foi curada. Eu estou maravilhado. Eu falei, rapaz, você cresceu com Deus agora, você está um grau acima. Ele perguntou, que grau que eu estou, missionário? Todo feliz. Eu falei, agora você está no grau da mula. Você está no grau da mula. Mula? É. Porque antes de você ser usado, Deus já usou uma mula. Deus usou a mula de Balaão. Você nem era usado, Deus já estava usando mula. Agora você começou a ser usado, chegou no grau da mula. Então não pense que você é alguma coisa porque Deus está te usando. Os talentos não é teu, os talentos é de Deus. Não use os talentos para a tua glória, não. Não use os dons para a tua soberba, para a sua vaidade, não, irmão. Aleluia. O talento que você tem foi Deus que deu, e é para glorificar o nome de Jesus, igreja. Aleluia. Amém. Alô, vocês estão aí? Tem gente que não está aguentando, não, irmão. Vocês estão firmes? Vocês vão ficar até o final aí, não? Colossenses 3:23. Colossenses 3:23 diz assim: tudo quantos fizerdes, fazei de todo o seu coração, como para Deus e não para os homens. Não trabalha para se aparecer aos homens, não impressiona, não fique impressionando os homens. Você tem que impressionar a Deus e respeitar os homens. Olha o versículo 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Se você serve ao Senhor, você vai receber galardão. Trabalhe para o teu galardão ser grande, irmãos. Amém? Aí vem a prata. Pessoas que souberam negociar as finanças para o reino de Deus, investiram em Deus, em sua obra. Não eram preguiçosos na obra do Senhor. Preguiçoso, até algum preguiçoso vai alcançar a salvação, mas não vai ter galardão. Tem preguiçoso até que vai alcançar a salvação, quase que perde, mas pelo fogo vai se escapar. Tem gente que vai escapar num tris, ainda vai receber o puxão de orelha no tribunal de Cristo ainda, e vai ficar sem galardão. Alô? Agora, tudo que você faz aqui na terra está sendo registrado no céu. Tudo, irmãos. Nossas palavras, tudo, irmãos. Nossas atitudes. Preste muita atenção nisso. Muita atenção. Aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, lembra? Com aquele perfume muito caro. E Judas reclamou: por que não se vende esse perfume e dá o dinheiro aos pobres? Aquela hipocrisia de Judas. O que é que Jesus disse? O que ela fez será registrado. Enquanto esse evangelho for pregado em todo o mundo, o que ela está fazendo está sendo registrado no céu. Jesus falou a mesma coisa da viúva pobre. Eles deram o que sobrava, mas ela deu tudo o que ela tinha, e isso será registrado lá no céu. Todos os teus dízimos, todos os teus votos, tudo aquilo que você faz para a obra de Deus vai ser registrado no céu, meu amado irmão. Os teus dízimos estão sendo registrados no céu. Judas Iscariotes disse: é um desperdício jogar esse perfume fora nos pés de Jesus.
derramar esse perfume nos pés do Senhor. Então para Judas é um desperdício, para os teus parentes, para os murmuradores, eles olham, é um desperdício você dar o seu dízimo para a casa de Deus, mas para Cristo é algo eterno, é algo que vai somar para o seu galardão, para a sua fidelidade. Amém, meus irmãos? Portanto, não se preocupe com o julgamento das pessoas, não se preocupe com as críticas, honre a Deus e Ele te honrará. Eu honrarei quem me honrar e desprezarei quem me desprezar, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Como é que estão as suas obras, irmãos? Você tem que cuidar das suas obras. Essa mensagem vai longe, irmãos. Tem milhares de versículos que falam sobre isso. E tem a madeira, o feno e a palha. A madeira são obras humanas. O feno é obra sem vida, né? São erva seca. A palha é só barulho. A palha nunca cresce. E são coisas visíveis. É só aparência. Trabalho superficial. Você vê a madeira, você vê o feno e você vê a palha. São coisas externas, superficiais. As pedras preciosas não são externas, você tem que cavar para encontrar. Ouro, são coisas escondidas. Amém? Então, queridos irmãos, tenha obras de ouro, coisas que valorize a obra de Deus. Não trate relaxadamente a obra do Senhor, irmão. Não fique, tem muita gente que se acha um esperto, não trabalhando para Deus. Aquele bobão lá varrendo a igreja, aquele outro lá todo dia na igreja, ajudando lá, puxando o saco do missionário, aquele outro lá ajudando o pastor Lopes, olha lá, aquele irmão, entendeu? Os mais espertos zombam daqueles que amam a obra, mas esses espertos vão ser envergonhados no dia do tribunal de Cristo, porque aqueles que se esforçaram serão exaltados diante de todos, irmãos. Amém? O mundo é dos espertos, mas o céu é dos fiéis, é dos zelosos, é daqueles que fazem por amor o reino de Deus. E a gente conhece quem faz as coisas de Deus por amor, e aqueles que fazem por interesses pessoais, mas tudo isso vai ser pesado na balança. O Senhor disse: pesado foste na balança. Vai ser pesado os teus desejos, as tuas palavras, as tuas atitudes, que você tem feito. Irmão, faça alguma coisa para a obra, mesmo que o missionário não te veja, ajude os projetos da igreja. Você não está trabalhando para o homem, você está amontoando coroas para o reino de Deus, irmão. Faça as coisas para Deus, mesmo que as pessoas não te critiquem ou as pessoas zombem de você, mas faça, não abra mão. Os crentes do passado, eles morriam, eles queriam morrer pelo nome de Jesus. Queriam morrer para ter uma ressurreição melhor. Eles queriam sofrer pelo Evangelho. Eles não tinham medo dos leões que os comiam e das fogueiras que o queimavam, porque eles olhavam para o maior galardão, uma melhor recompensa. Então, meu irmão, não seja um cristão anêmico. Não deixe o inimigo esfriar a tua fé. Quantos que estão fracassando na fé? Quantos que estão, em vez de estar trabalhando na obra do Senhor, estão lá viciados em Netflix, perdendo tempo em coisas superficiais que estão diminuindo o seu galardão e pode até levar você à perdição. Então, se os salvos vão passar por esse julgamento, imagina os perdidos, irmãos. Porque o julgamento dos perdidos não é para serem salvos. O julgamento dos salvos é para receber galardão e recompensa e privilégios no céu. Vai ter glórias distintas. E o julgamento dos perdidos não é para receber galardão, é para saber quem vai sofrer mais. Quem vai ter, tem gente que vai sofrer mais no inferno, outros vão sofrer, todos vão sofrer. Mas alguns vão sofrer mais por conta das suas atitudes. Sabe qual é a pessoa que mais vai sofrer no inferno? Eu estava pensando, alguém me fez essa pergunta, eu pensei assim: deve ser um estrupador, deve ser um pedófilo, deve ser um assassino. Esses vão pagar um preço muito grande lá no inferno, né? Mas que vai ter uma área só para eles lá. Só que o que mais vai sofrer no inferno
são pastores que não vão alcançar a salvação e que pregam errado. A Bíblia fala lá em Tiago 3, não queira ser mestre, não queira ensinar, porque receberás mais duro juízo. Então aqueles pastores que perderam a salvação, amém? Os falsos profetas vão receber mais duro juízo, porque eles conheciam a verdade e ensinaram as pessoas ao erro. São aqueles que querem brilhar e não querem iluminar. São aqueles que estão atrás de oportunidades, mas não estão dentro do propósito divino. Amém? Rejeita as oportunidades, mas fica dentro do propósito para Deus te abençoar e você alcançar a vida eterna. Deus abençoe. E as palmas bem fortes para Jesus, irmão. Alô, vamos ficar de pé, igreja. Quem aprendeu da palavra, dá um glória a Deus, irmãos. Nós vamos chamar as pessoas. Pode encerrar aí a nossa transmissão. Alô, estúdio, Deus abençoe a todos. Que você, meu amado irmão que está nos ouvindo, nos assistindo, faça uma aliança com Deus e trabalhe com amor na obra do Senhor. Amém? Vem aqui na frente.